Bem-vindos ao LashCast, o podcast onde a gente fala sobre mulheres, negócios e beleza. E aí a gente traz uma pessoa com muita beleza, com muito conteúdo, com muita expertise no mundo dos consórcios. Você aí, sabe tudo de consórcio? Se não, não tira os olhos deste episódio. Maíra, super bem-vinda. Obrigada. Adorei que você aceitou esse convite, que a gente estava com esse convite, ó, desde o baby nascer. Antes, né? Nossa, você estava grávida, né? E vamos lá. E eu tô muito feliz de você estar aqui, porque você vai ter muita coisa para agregar aqui para as pessoas. Obrigada pelo convite, é um prazer, fiquei super feliz de te conhecer, né? E olha que instrumento incrível a rede social, né? Que foi por lá que a gente acabou se conhecendo. Foi por lá que a gente se conheceu, porque eu estava interessada no produto que você vende, mas eu não estava segura de fazer isso sozinha. E eu falei, vou querer entender isso a partir de um vídeo seu. E aí comecei a seguir, aí foi, a gente agora é até amiga, tá, gente? Boa tarde. Boa tarde, Mas desculpa, assim, pra ver como tudo funciona, né? Quando a gente fala para as pessoas a importância das redes sociais, Sim. tem gente que não acredita. E ontem eu até estava comentando aqui que uma pessoa de um salão renomado acha que, pelo mesmo motivo que a cliente vem pela rede social, ela vai pela rede social. Eu já não concordo, porque eu acho que fidelizar depende de você. Né? Então a retenção ela é totalmente sua a partir do momento que você já trouxe essa cliente, né? A rede social, ela atrai a pessoa. O que vai reter ou permanecer aquela pessoa são as atitudes após isso, né? Até Sim. porque a gente podia ter conversado sobre o tópico que eu trabalho, mas de repente não fez sentido, você, puxa, não é com ela que eu vou fazer negócio com outra pessoa. Então tem mais a ver com o relacionamento que você constrói depois do que, de fato, a forma que atrai o lead. Né? É, exatamente. Isso é muito importante. Mas vamos falar um pouquinho da Maíra. Quem é a Maíra? Não a Maíra dos consórcios. Bom, atualmente a Maíra é filha de Deus, esposa do Lucas Magalhães, mãe do Mateu. Eu sou empresária, né? Ou falam estou empresária e trabalhei no ramo dos consórcios já há 14 anos, esse ano completa. Comecei CLT, fui abrir empresa. 19 anos eu entrei no consórcio, né? Então façam contas. Se quiserem. Se quiserem, né? E aí tô empreendendo nesse segmento já faz um tempo. Eu atuo tanto com a venda do produto final, que eu represento algumas marcas, quanto com a produção de eventos para profissionais do mercado. Então, um banco quer me contratar porque quer entender como que vende melhor consórcio, ele contrata. Uma pessoa quer ter um treinamento, que quer entender a estratégia que a gente usa dentro do nosso negócio. Como você, eu abro tudo. Eu vejo assim, a gente está aqui para compartilhar, né? E tem gente que entende, se eu compartilho, eu crio concorrência. Não, se você compartilha, da mesma forma que você criou a estratégia para o seu negócio hoje e amanhã ela não funciona mais, você vai ter novas estratégias para poder criar em relação ao seu negócio. Ou seja, tudo vai mudando, né? Tudo. Então não tem problema nenhum você compartilhar, que daqui a pouco vem novos insights. E são negócios, né? Isso faz parte. Mas legal isso, porque muitas vezes as pessoas migram, né, para um determinado produto. E você, desde o início, começou com consórcio. Sim. Eu trabalho no consórcio desde 19 anos. E aí, o que me chamou muita atenção no produto? Minha mãe, Paty, ela só comprava carro por consórcio, porque ela era autônoma, não conseguia aprovação de crédito e quando conseguia a taxa de juros era lá em cima. Então, quando eu fui fazer a entrevista, e fui escondida dela, porque eu trabalhava para ela, né? Foi super tranquilo, assim, né? Imagina, né? Trabalhava para ela, fui fazer a entrevista em outro lugar. Não que ela não estivesse contente com a empresa, com a mãe, né? Oi? Não que você não estivesse contente com a mãe, mas porque foi buscar, né? Era meio desafiador mesmo. Mas, gente, né? Trabalhar com família é um pouco diferente. Claro que hoje não pode criar uma crença isso, né? Porque senão você não tem estaria famílias, com o Lucas, né? Sim, com certeza. Tem famílias que às vezes criam, não, desde que a família esteja buscando crescimento em conjunto, desde que ambas as partes sejam flexíveis, tudo isso conta. Sim. Mas, dependendo do caso, quando você vai trabalhar mãe e filho, não é algo muito, como é que eu posso dizer, quando a gente tem a opção de escolha. Então, é assim, e se quiser, é assim, né? Então, aí eu fui buscar, encontrei a opção do consórcio, e aí, puxa, me identifiquei, porque já dentro de casa funcionava, eu falava, nossa, vai ser fácil de vender esse produto. Só que, Paty, você acredita que não era para eu trabalhar com consórcio? Porque
eu entrei para pagar o curso de inglês porque eu queria ser comissária de bordo. Olha isso, trabalhando gente. com consórcio. E aí eu contei pra minha mãe, falei, mãe, arrumei emprego, vou trabalhar com consórcio. Ela super apoiou. Me botou pra fora de casa na mesma semana. Foi ótimo, foi super tranquilo, né? Ela falou assim, só que qual que era a expectativa dela? Eu entendo, era tipo assim, se eu colocar ela pra fora, ela vai largar o emprego. Só já que, ela volta, né? Da mesma forma, fala que o pé não cai muito longe, o fruto não cai muito longe do pé. Foi isso. Aí ela falou assim, se eu colocar ela pra fora, ela vai largar o emprego, né? Eu falei, não, se tem gente prosperando dentro desse negócio, porque eu não entrei por propósito, igual um monte de gente fala, é propósito eu descobri no caminho, Sim. na jornada. E aí, no que eu fui comunicar pra ela, falou, você sai, eu saio. Eu falei, então eu saio, né? Enxerguei uma possibilidade nisso aqui. Tô resumindo bem a história. Sim. E aí, nessa jornada, eu falei, puxa, eu quero ser comissária porque eu quero viajar mais o mundo. Por que não viajar o mundo trabalhando com algo que eu gosto? Sim. Né? Algo que eu enxergo, eu adorava trabalhar de social, Se arrumar, saltão. Hoje eu coloco tênis, trabalho de tênis. Dourado, mas calma. Porque eu trabalho mais online, né? Então, online possibilita isso, essa liberdade. Porque é tanto cliente que vem atrás de você que esses clientes, eles acabam comprando não só o produto, eles acabam querendo negociar com você porque você é. E eu não vou viver uma coisa no online e outra coisa no offline. Então, hoje, ainda mais com um bebê pra cima e pra baixo, então acaba sendo mais prático. Então, acabou que casou aí. Casei com a questão de escolher essa carreira aqui e comecei no consórcio. Até passei por CLT, depois virei empresária. Vou deixar você perguntar. E aí, porque assim, por que eu falo? Você vê, uma coisa que veio da sua casa. Porque muita gente tem trauma de consórcio, né? Eu sou uma pessoa que eu tinha consórcio, você nem sabe do que. A gente lá na minha cidade, que eu sou do interior também, eu tinha uma amiga que tinha uma joalheria. E, como é que eu ia comprar joia, né? Eu e as minhas amigas. A gente fazia consórcio. Informal? Então, informal. A gente montava os grupinhos de consórcio para, 10 amigas. E a gente pagava e aí combinava de tirar, de ser contemplada no nosso aniversário. E dava super certo. Então, assim, uma coisa que um dinheiro que a gente não ia colocar ali jamais, mas que aí tendo essa possibilidade, todo mundo comprou o seu brinquinho, seu anel, e é bem legal isso, né? Então, assim, é uma coisa que acaba viabilizando outras coisas, né? Traz recurso para a pessoa quando ela não acha que ela não vai dar conta de tirar dali, muitas vezes, né? E agora o trauma vem como? Quando você vira empresária, e o seu gerente de banco fala assim, então me ajuda aqui, ó, que você quer que eu diminua essa taxa de juros, né? Ou sua taxinha da maquininha. Então fecha esse consórcio aqui comigo. Você fala, então ou é para ele, ou é para bater a meta dele, e sem ensinar, sem falar, sem explicar, que também é um bom negócio, né? Eu falo que o consórcio de banco, ele não é ruim, tanto que eu represento bancos. O problema é quando você compra algo e não sabe para que serve. Você nem queria comprar. Não queria comprar, e aí você só vê assim, tô pagando um negócio lá, que nunca sai, pago taxa sobre isso, então você não entende nem como é que faz para sair. E isso é ruim, porque quando ela fala, né, associa numa negociação dessa, você acaba entrando por honra, por gratidão àquilo que ela conseguiu para você, meio que só que não, meio obrigada a assinar aqui, né? E aí, muitas vezes, você pega um ranço daquele assunto que eu falei, gente, e aí eu tava com esse trauminha, tanto que eu tenho alguns, né? E aí depois eu falei, mas aí as coisas foram mudando e eu precisava entender e eu tava querendo investir. E eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? E aí passa um vídeo, né, da Bonita na minha telinha. E aí eu fui entender Foi tráfego ou foi orgânico? Foi orgânico, Foi orgânico, que top. Eu não lembro assim desses detalhes, mas assim, eu acho que foi orgânico mesmo, porque depois eu já entrei na outra página. Mas o que eu acho, né? Eu acho que tudo que a gente não sabe, a gente tem que buscar entender, né? E ali, pra mim, fez muito sentido, porque o jeito que você explica, né? Então, isso faz toda a diferença, Má, porque assim, eu tenho certeza que muitos gerentes de banco não sabem explicar o produto, tanto que o banco tem um setor separado do consórcio, né? Ele só faz a oferta ali. E depois entrega para Deus, né? Então, assim, você fica muito jogada. E isso é o diferencial, mesmo que você indique um grupo de banco, que é o que você faz, né? Sim, eu vejo que o diferencial da questão do consórcio, e quem vende até, né? Isso não é só para quem vende consórcio, é para quem vende todo tipo de produto. É entender que cada cliente vai ter um perfil. Então, eu não falo que consórcio é bom para todo mundo. Da mesma forma que o produto que eu vejo, talvez como concorrente, que seria um financiamento, apesar de ser mais imediatista,
também não é ruim para todo mundo. Tem perfil para cada tipo de cliente. E eu levo muito isso nos meus vídeos. Eu não fico falando mal de outros produtos. Não, nem Esse produto é para você, esse produto é para você. Né? Então, talvez se os gerentes e até outras pessoas que vendem esses produtos passassem mais transparência, né? Porque eu vejo gente vendendo consórcio falando, não, consórcio é melhor que tudo, quem faz o outro produto é burro. E tem o contrário também. Não, é melhor para você é o financiamento, quem faz consórcio é burro porque nunca sabe. Gente, é igual a desmistificação lá, não compre uma casa própria, fique de aluguel, né? Tipo, ficou muito tempo as pessoas pregando isso como lei absoluta. E a galera de tá investimento. comprando, Só que não, tá né, saindo gente? do aluguel e tá comprando agora, Só né? que isso é muito relativo, depende da fase que você tá, do momento que você tá, como você trabalha o seu dinheiro, né? Sim. Então, assim, essas coisas são muito personalizadas, que eu acho que é essa qualificação que você faz quando chega alguém para você. Eu lembro que eu cheguei, abordei, falei, você já me respondeu que também isso é outro diferencial. O imediatismo pode não ser daquilo, mas dar o retorno para a pessoa é bem legal, né? Tanto que eu fiz uma reunião primeiro com o Leandro e depois a gente marcou. Mas essa transparência e também eu acho que é igual como eu vejo na gestão financeira. Às vezes as pessoas querem ajuda, mas ela não quer abrir os números para você. Sim. Como é que você faz? É igual você tem que perguntar quanto de recurso você tem, como você quer dispor esse dinheiro, para quando você precisa. Ô, Paty, chega bastante gente assim, quando você quer investir? O menor valor possível. Oi? Aí vamos pegar uma pessoa que quer comprar um imóvel de 2 milhões. Não condiz o menor valor possível com esse valor de imóvel. E outra, o menor valor possível para a Paty, de acordo com o histórico dela de vida, de acordo com o orçamento. O menor valor possível, de repente, pode ser 30 mil reais. E talvez para a Maíra seja 5, seja 2. Tem que te dar um norte. Sim, tem que dar um norte. E aí as pessoas, elas querem simular. Qual que é o diferencial do nosso trabalho? E eu falo que cada audiência tem um bolso e um perfil diferente, né? O perfil da minha audiência, quando ela chega para conversar, se ela não tiver um perfil de quero ser atendido de maneira customizada, ela vai embora. Porque a pessoa que chega e fala, não, eu só quero uma simulação. Quase que assim, não me enche o saco e só faça a simulação. Não é. É um perfil de que quer aprender, quer entender como funciona, quero te passar valores porque eu quero algo customizado. Porque senão cai na mesmice do mais uma vez, né? Sim. E aí não adianta nada, vai continuar achando que aquilo não é bom, né? Porque hoje a gente tem muita informação, né? A internet trouxe isso, mas antes não, né? Então você fica muito no escuro quando a gente não domina o assunto, não conhece, muito menos sobre taxas, sobre uma coisa em cima da outra. Eu lembro que ela falou assim, Paty, para quando você gostaria, né? É imediato? Assim, eu falei, não, daqui um ano é imediato. Tipo, tranquilo, só um ano só é pra onde? Então, né? Então essas coisas têm que ser alinhadas com a pessoa sempre, né? Sim. Que eu acho que é muito isso. Saber fazer perguntas, né? Você vê, eu venho aqui no seu salão, se você falar assim, qual cor de cabelo que você quer? Eu quero um louro. Beleza, mas qual a variação de cores que tem? Porque pode ser um platinado ou pode ser algo mais pro dourado. E aí só uma iluminação, né? Os pontos de luz. Então, se eu só ser genérica na hora de responder, acaba que eu vou obter um resultado genérico também. Né? Alinhar as expectativas, eu acho que é o segredo de qualquer negócio, né? E fala pra mim, o seu maior público é o cliente que quer comprar consórcio ou é o que quer vender consórcio? Eu acredito que está bem dividido. A diferença é que quem quer vender fala mais. Por que que eu vejo isso? Que se eu fizer uma live hoje para profissionais do mercado, e eu vou até te contar depois como é que surgiu essa questão de trabalhar com os dois públicos, né? Que diferente de muitos profissionais, você vai se identificar com isso. Você não começou a dar curso porque você não estava prosperando no salão. É diferente, você estava prosperando no salão, muitas pessoas começam a te perguntar o que você faz, você está postando vídeo e muitos concorrentes começam a te seguir. Sim. E aí depois você fala, se tivesse um curso eu comprava. Se tivesse um curso eu comprava. Porque aí, a partir do seu case, né, que assim, na verdade, como eu fiz a minha primeira palestra, não foi que eu fiz uma palestra sobre gestão, não. Eu fui mais tipo um case de sucesso, que é o meu, que eu fui lá contar a minha história, né? Perfeito, você acaba atraindo pessoas que estão no mesmo momento que você. Então, acabou que, pela questão de produção de conteúdo, a pessoa vai acompanhando e vai comentando quem trabalha. Nossa, que legal, que não sei o quê. Agora, o cliente, muitas vezes, por se tratar de um investimento, você mesmo. Antes da gente se conhecer e conversar, você nunca tinha comentado nos meus vídeos. Eu vi você comentando depois que a gente conversou e bateu papo. Por quê? Porque já construiu uma certa conexão. Mas quem quer comprar
não comenta, até por algumas crenças. Ai, não vou comentar porque vai ficar me abordando. Ai, não vou comentar porque vão ficar sabendo que eu quero comprar um imóvel. E essa compra aqui eu não quero que fulano saiba que eu quero fazer. Então, acaba que eu vejo que é bem dividido, porque todas as vezes que eu faço um CTA, que é o Call to Action, Sim. né? Chamar a pessoa para a ação, ou seja, quando eu falo, comenta aqui nesse vídeo, ou me manda um direct se você está interessado, todas as vezes que eu faço isso, chegam pessoas. Agora, quando eu falo, comenta no meu vídeo, é pouquíssimo comentário e às vezes nenhum. Aí você fala, credo, não gostaram do meu vídeo. Porque por ser um assunto finanças, nem todo mundo quer abrir ali na rede social. Às vezes vai chamar no particular. Agora, o profissional tá sempre comentando. Então, nas lives, vou dar um exemplo. Eu fiz uma live terça-feira passada. E aí tinha um cliente que eu estava negociando, eu não sabia, mas ele estava assistindo a live. E ele já tinha dado como encerrada a negociação, não ia comprar. E aí ele entrou na live, assistiu a live, e naquela live eu estava falando sobre compra programada, que o consórcio é melhor para quem se programa do que quem quer para ontem. Sim. E aí eu dei vários motivos, fiz contas na live. Resumindo, ele não fez um comentário na live e ele comprou 1.200.000 no dia seguinte. Não foi um crédito baixinho, 1.200.000 no dia seguinte. Mas por quê? Porque ele estava lá assistindo, mas eu não sabia que ele estava lá assistindo, porque ele não vai comentar, oi, quero comprar 1 milhão. Né? Já o vendedor de consórcio, a live estava cheia. Tanto que faziam perguntas e eu falava, gente, tem live específica para vocês, essa live é para tirar as dúvidas dos clientes. Né? E acaba que o cliente não manda pergunta lá e chama no direct. Tá vendo? E Má, quando que você entrou de vez pro digital? Porque você começou trabalhando, né? Vendendo o seu consórcio. Hoje você vende para quem quer vender, né? Que isso é muito legal. E em que momento você entrou no digital? Tá, olha só, 2018 eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Eu fiquei 7 anos numa administradora de consórcio. E aí eu pedi demissão 2 vezes. Uma ninguém deu. A pessoa não deu. A pessoa não deu. Uma foi porque eu fazia faculdade, eu queria fazer faculdade não para trabalhar em outra área, eu fiz comércio exterior. Foi o curso que eu achei que tinha mais matérias em comum com o que eu fazia. Tinha matemática financeira, relações interpessoais, RH. E eu falei, poxa, é isso aqui. Porque na época que eu estava fazendo a faculdade, eu já era supervisora, então eu contratava, eu treinava, eu tinha que aprender a delegar, eu tinha que saber fazer cálculos para os clientes. Então eu estava fazendo faculdade. Então a primeira vez foi em 2015, 2016, eu pedi demissão. E aí eu falei assim, tá muito puxado, eu quase cochilei no volante, porque era uma rotina doida, assim, eu acordava 4h30 da manhã, ia pra academia, porque eu queria fazer academia também. Aí depois da academia ia pra empresa e tinha que sair mais cedo, porque eu estudava lá no Mackenzie, na Paulista, então era um passeio, assim, em São Paulo. E aí eu pedi demissão, eles falaram, não, você já tá pronta para ser promovida, você não vai pedir demissão não. Aí virei gerente. Aí gerente você cuida ali de umas 30 pessoas aproximadamente e supervisores abaixo de você, então eu fiquei mais 2 anos na empresa. Quando eu pedi demissão a segunda vez, já era para empreender. Eu fiz uma formação em coaching e aí eu entendi, e não fiz para ser coach não, eu fiz porque eu queria... Para trabalhar com pessoas mesmo, também, né? Quando você vai fazer o processo com um coach é muito mais caro. E a formação você poderia aplicar as ferramentas em você. Então eu falei, eu vou fazer essa formação e vou entender. Um amigo falou assim, vai te levar do ponto A ao ponto B mais rápido. Eu falei, então vou. É isso. Já quero isso. Então, 2018 eu fiz essa formação e eu entendi que eu estava procrastinando essa questão de empreender. E eu sempre quis. Eu falava, eu vou vender consórcio de qualquer lugar do mundo, porque é possível vender online, tem pessoas vendendo outros produtos, o consórcio também vai ser possível. E aí foi excelente porque eu pedi demissão em 2018, comecei a trabalhar em online, o que estourou logo na sequência? A pandemia. E eu já estava adaptada vendendo no online. Então eu comecei a gravar vídeo e o vídeo, Paty, a intenção não era viralizar. Sim. Embora a gente queira, tem aquele negócio ali no acaba fundo, acontecendo. E quando você viraliza, você fala, ai, que legal. Mas né, o Exato. plano não é esse, né? Exato. Eu falei assim, eu vou trabalhar de casa, eu vou marcar os clientes e vou visitar os clientes. Então, o pessoal da administradora já achava isso impossível. Trabalhar de casa já é difícil trabalhar de escritório. Imagina de casa, você não vai ter disciplina. Só que eu sempre fui muito disciplinada nas coisas assim. Se eu determinasse que eu ia fazer, eu fazia. Do jeito que a gente faz uma, a gente faz... Exato, todas as áreas, né? E aí eu sei que eu trabalhando de casa, eu comecei a visitar muito cliente que eu tinha que ficar explicando a mesma coisa.
Consórcio é uma compra programada, parcelada, sem juros, um grupo de pessoas que paga uma parcela em comum. Já tem até o script aqui. Aí, ó, tá, né? E aí eu falava assim, gente, mas eu tô fazendo isso 3, 4 vezes por dia. E se eu mandar um vídeo pro cliente que explica essa parte básica, para eu chegar e só customizar o plano dele? Então eu falei, já sei, vou gravar um vídeo de cada tema, consórcio para veículo, consórcio para imóvel. Para ficar didático. Para ficar didático e para eu encaminhar para o cliente antes da reunião. Para adiantar o assunto. Adianto o assunto. Então não vou precisar ficar falando a mesma coisa. É. E eu já tava ficando sem voz também. Você falou, nossa, você nem ficou rouca, deu treinamento fim de semana todo. Mas assim, eu ficava rouca de tanto fazer reunião. Imagina. E era reunião em cima de reunião. E eu falei, não, vou gravar vídeo. Eu falei, já que eu vou gravar vídeo, vou subir pro YouTube também, porque já vou construindo esse canal. Então eu gravava com o intuito de elevar o nível de consciência do cliente que eu ia atender e já postava no YouTube. Tanto que tem gente que fala, o YouTube não dá resultado de cara. Não dá para quem não trabalha o cliente interno. Porque se você já tem um cliente que você está negociando no offline, o vídeo acelera o resultado. Porque primeiro, a pessoa vai querer assistir, porque não é todo mundo que tem coragem de gravar. Sim. Né? Ainda mais há 6 anos. Sim. Né? A pessoa vai falar assim, nossa, que diferente, um vendedor que grava vídeo, né? Então eu comecei fazendo isso. E começou muito a trazer visionária, cliente. gente, porque hoje todo mundo faz isso, quem não tá fazendo tá perdendo tempo, né? Tá perdendo tempo e cliente, e dinheiro, né? E aí eu comecei a gravar, e aí foi super interessante, que aí começou a surgir a demanda de aluno. Tanto a administradora que eu pedi demissão 3 meses depois, como eu vendi 40 contratos trabalhando de casa em 3 meses, CPFs diferentes, CNPJ diferentes, eles me chamaram para conversar. Eles falaram, olha, a gente tem um carinho muito especial por você, né? Eles já tinham falado que depois de 3 meses queriam conversar. Eu acredito que era na expectativa de que não ia dar muito resultado, e aí você volta daqui 3 meses. Mas como começou a dar muito resultado, primeiro me chamaram para falar, tem como você dar um treinamento para um pessoal aqui? Eu falei, lógico, tô sendo abençoada. Produzindo de casa, tá dando tudo certo, por que não compartilhar com outras pessoas? Eu nunca pensei, esse conteúdo é meu, não vou contar pra ninguém, que senão vão fazer também. E tem gente em 2024 que ainda pensa assim. Tem. Isso tem eu aprendi, dono de salão que não compartilha pensando Eu aprendi nisso. com a minha mãe lá nos primórdios, minha mãe é cabeleireira, né? Que tal? E aí ela montou uma escola em um determinado momento. E aí eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai ensinar as pessoas e eles vão abrir salões e você vai criar concorrentes. Minha mãe falou, não, eu posso ensinar tudo que eu faço, o jeito que eu faço, só eu faço. Né? E com toda a humildade dela, com toda, né? Imagina, e hoje muito disso acontece, né? As pessoas têm medo de falar, mas quanto mais você compartilha, mais a gente multiplica, mais cresce. Mais cresce. E eu acredito muito de você cuidar do seu lado espiritual. Então, poxa, o que Deus mais ama são as pessoas. Se você está cuidando de outras pessoas, Ele vai cuidar de você e vai te fornecer novas estratégias. É igual também. quando a gente está angustiado, e aí como você ouvir o outro, né? Ouvir o problema, ajudar o outro a aliviar o seu, não é? É muito isso, né? Isso é muito legal. A gente viu muito isso agora no mês de janeiro. Eu ganhei o neném em fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, você já tá ali na reta final de gestação. E eu tava com uma pequena barriga, só ganhei 17 quilos e foi só barriga. Só barriga. Porque A criança nasceu já com 3 anos. A criança nasceu grande, né? A mensagem que eu mais recebi. Também foi bezerrinho, 3.700 e outro 3.500. O meu foi 3.820. Caraca, e olha o tamanho 54 centímetros. Aí o pessoal falava assim, esse neném já nasceu pronto, que ele já nasceu assim, olhando tudo, né? Mas enfim, a gente viu muito disso no mês de janeiro e fevereiro. Porque a gente colheu de coisas que a gente não plantou. E aí você fala, por que será? Puxa, essa entrega toda de conteúdo, ajudar as outras pessoas, você focar de fato em vender certo para o cliente, então veio indicação que a gente não estava esperando. Veio gente querer fazer parceria, indicar os clientes dela. Eu quero fazer uma parceria para ganhar sobre, quero te indicar meus clientes. Tem como? Então, um monte de coisas que a gente plantou no mês de janeiro e fevereiro, a gente não colheu naquele momento. Mas a gente colheu de muitas coisas que não foram plantadas. Então, às vezes a pessoa que tem essa visão, não vou compartilhar, é essa visão uma visão de muito egoísta, escassez, né? E não dá para ser escasso. Não funciona. funciona. E Má, me fala uma coisa, porque assim, hoje se uma pessoa te procura para fazer um curso que você ministra ou uma imersão dessas que você faz, presencial, mas ela não entende nada de consórcio, esse produto é para ela? Sim. Aí tem 2 tipos de produto. Tem o produto para cliente, que é o cliente que quer aprender. Aí a gente tem, para esse cliente que quer comprar, a gente tem essa aula que a gente faz individual,
que a gente fez com você. A gente tem uma pessoa do time que atende ela, customiza o plano, explica, tira todas as dúvidas, o que você quiser perguntar. Ah, e se ficasse assim, e essa marca e tal? Então é algo mais customizado. E aí, para quem quer vender, aí a pessoa pode contratar uma mentoria, contratar um curso, ou até mesmo os bancos. Eu fui pro Espírito Santo, dar um treinamento pro Banco Estadual do Espírito Santo. Então a gente treinou mais de 400 gerentes de relacionamento. Esses 2 dias que a gente passou 3 dias lá, mas acabou que outra pessoa lá também acabou contratando, já que a gente ia estar por lá. Então, essa pessoa que quer um treinamento para ela, eu sou gerente, eu preciso esperar meu banco contratar? Não, você pode chamar a gente, que tem cursos, tem mentorias, que você pode fazer esse curso de mentoria. Inclusive, esse fim de semana em casa tinha umas 35 pessoas. E cada dia aumenta, né? E cada esses dia cursos. aumenta, cada Porque dia aumenta. eu acompanhei algumas imersões que você fez, eu falei, gente, ela nem chegou, ela já tá fazendo, né? E aí eu vi lá um videozinho que você postou, eu falei, nossa, quanta gente, aumentou. Aumenta. Tem que aumentar a casa para aumentar as pessoas. Não, eu falei pro Lucas, e o pessoal brincando, porque a gente faz uma dinâmica ali de gravação de vídeos bem legal, né? Eu falei, gente, já profetizo uma casa maior, com mais ar-condicionado, né? Pra próxima imersão, porque conforme você vai... Esse é o poder do digital que você perguntou, como você começou, né? Porque é isso, gente, a Maíra também ensina você a trabalhar no digital, porque muitas vezes não é mais sobre o consórcio, mas eu quero ver a estratégia que ela está usando, como que ela faz esse evento presencial, por que na sua casa e não num outro lugar, essas coisas são muito legais da gente entender, né? E olha que interessante, o feedback que a gente teve já de alguns, a gente chama de consórcio house, essa imersão em casa, e esse fim de semana foi um encontro dos mentorados. Então, o pessoal que compra em casa é diferente do pessoal que compra do evento. É um pessoal que é mais exclusivo, que é mais proximidade. E eu já recebi vários depoimentos de falar, se não fosse na sua casa, eu não teria comprado para ir no seu evento. Olha porque isso. eu gosto de um atendimento mais diferente, eu gosto de ter uma proximidade de poder fazer perguntas. E a gente percebe que é um público também mais premium. É um pessoal que topa pagar mais. Tanto que o preço é diferente. Você tá no evento é um preço, você tá dentro de casa é outro preço. E aí você fala, já recebi diversas perguntas, né? Ah, Maíra, como que você coloca as pessoas dentro da sua casa? Primeiro que os quartos é separado da sala, né, gente? Estou recebendo a pessoa na sala de casa. E segundo, você não vai fazer o tour na sua casa com as pessoas. Segundo que a gente faz perguntas antes de levar a pessoa ali pra dentro. Segundo que quer saber o maior filtro, Prati? É você postar o seu estilo de vida na sua rede social. Hoje eu não posto só trabalho. Eu posto a minha vida espiritual, eu posto a minha rotina com meu filho, eu posto a minha rotina com o marido. Tá, e o que tem a ver? Tem a ver que a pessoa que não se conecta, ela não dá conta de que... Ela não quer, ela fala, nossa, não suporta aquela pessoa, ela não vai querer entrar na minha casa. Então, eu postar o que eu faço, o que eu acredito e o que eu prego é o que eu sou. Então, acaba atraindo as pessoas semelhantes. Porque quem não é semelhante, normalmente é o hater que entra lá pra comentar e nunca vai querer comprar e pagar o preço que a gente cobra. E, gente, as pessoas se dedicam com isso, né? Se dedicam porque, com força. gente, com força. O que acontece com o ser humano? Essa semana mesmo, eu postei um vídeo sobre percentual e aí, nossa, o cara entrou, fez um texto. Eu falei, mas meu filho... Aí eu falei pro Fernando, eu vou... restringir aqui os comentários, porque eu preciso voltar e responder ele com vontade. Eu estava tão cansada, eu tinha acabado de fazer folha de pagamento e tal, eu falei, não, hoje eu não vou responder, mas eu vou me dedicar a você, 30 minutinhos, porque é incrível isso, a pessoa não tem conhecimento, a pessoa entra lá só para causar, né, para atrapalhar, e muita gente para por conta dessas pessoas, e não pode, gente, veja todo o lado bom que você está fazendo, e não se pega nisso, né, numa pessoa que é do mal, que está ali para causar um desconforto para você. Muitas vezes ela não dá conta de fazer aquilo na vida dela e ela quer ir lá para atrapalhar, Mas né? você sabe que eu comecei a interpretar diferente o hater? Porque no começo me incomodava. Incomoda, vai falar que me chato, incomoda. Porque você fala assim, eu faço um trabalho sério, você quer meio que discutir com a pessoa. Mas quando você vê que você tá dando satisfação, você fala, ai, para. Aí eu falo, para. Agora, eu aprendi a surfar na onda do hater. Pabla. O que você faz? Pega o print da pessoa, ao invés de você se dar o luxo só de responder, dá pra você gravar um conteúdo em cima daquilo. No print, eu pensei nisso. E aí, vários vídeos que eu gravo com prints deles e respondendo. Mas não é só responder, gente, porque assim, pra responder pra ofender, você muda a sua energia, né?
é você pegar o print e responder com embasamento técnico e ainda tirar onda. Que é bom que você vai limpar a sua audiência. Vou dar um exemplo. Tinha um cara lá que o carro é alugado, que não sei o quê, porque não pode ser carro conversível hoje que é alugado, né? Aí eu falei, olha, não é porque você não tem competência, porque para você comprar um carro desse, você precisa ter competência para fazer o dinheiro para comprar um carro. Não é porque você não tem a competência de comprar um carro desse que ninguém pode mais comprar. Sim. Mas eu vou te ensinar como é que compra um carro desse via consórcio. Você faz assim, é tantas cartas, você pode dar um lance. A gente, inclusive, contratou cartas menores, que aí o percentual de lance é menor. E fui dando embasamento técnico. Aí meu marido ainda respondeu assim, mas dá licença, que a gente está ocupado, que a gente está aqui em Orlando fazendo compras, não dá para responder. Aí chegou outra pessoa e falou, achei muito ruim você querer esnobar assim porque você está fazendo compras. Eu falei, então, claramente você não é da minha audiência, porque se você me acompanhasse, você sabe que eu não sou snob, que eu tô só tirando uma onda com o vídeo, né? Então, assim, você vai ver que esse tipo de vídeo traz mais audiência, separa o joio do trigo, porque quem não se conecta com você vai vazar, vai falar assim. E essa raiva das pessoas tá mais na ferida que a pessoa tem do que em você. É sempre sobre a pessoa, né? É sempre sobre a pessoa. O diferencial que eu vejo é igual aqui, né? Muita coisa, eu tenho muita gente, e assim, o que eu falo, gente, se você puder passar um segredo de gestão, nada você pode levar para o seu lado pessoal. Nada. Porque senão você não levanta da cama. Sim. Então, assim, né? Você realmente tem que separar o que é profissional, o que é pessoal, o que é da outra pessoa, o que é seu. Sim. Porque senão você sofre muito ali, né? Sim. Eu não dou conta de responder todo mundo, eu não dou conta de ler todo mundo, infelizmente. Daqui a pouco a gente vai ter aí um suporte para me ajudar. Mas eu não entro nessa frequência, né? Então, assim, eu vou filtrando, tem um dia aí que eu me dedico a isso e faço de forma planejada, porque senão eu não dou conta, porque eu acho que merece, as pessoas merecem ter respostas, estão interagindo, né, ali, faz todo sentido, é muito gostoso, essa troca é importante, todo mundo cresce, mas demanda, né? Mas sabe o que é legal? Você fala assim, eu não vou entrar nessa energia e não vou responder. Mas você pegar alguns pontuais que vai te trazer informação, porque os próprios clientes, se for falar de todos os vídeos que eles veem, quando eles entram na reunião, eles falam assim, Maíra, adorei do jeito que você respondeu aquele cara. Maíra, eu assisti aquele vídeo, eles vão ser marcados mais por E assim, as pessoas também que já estão ali naquela vibe com você, elas mesmas já respondem o hater, né? É muito legal isso, que você está sendo defendida, você nem está lá. E é muito interessante isso, porque as pessoas se conectam. Aí vamos falar um pouquinho da Maíra e espiritualidade, porque, gente, essa mulher é de Deus, essa mulher, ela tem uma fé, uma coisa... Ela fala de obediência, assim, que eu fico babando, assim, falo assim, um dia eu vou chegar nesse nível, assim, né? Porque é lindo isso, né? E você põe as pessoas dentro da sua casa. Então, você vê como é ambíguo quando a gente fala disso, porque a gente fala não é todo mundo que a gente leva para casa. Mas até isso você coloca em oração, eu tenho certeza, né? Fala um pouquinho de como é a sua vida espiritual e como você leva isso pro seu trabalho. Vai fazer uns 3 anos mais ou menos, ou 4, que eu comecei a buscar mais isso. E olha que doido, eu fui num evento de empreendedorismo, porque eu gostaria de aumentar meu faturamento, mas eu sempre tive curiosidade de aprender mais sobre Cristo. Só que a gente não é disciplinado para parar e ler a Bíblia, né? Nossa, vou parar. E quando você abre para ler, Paty, quando você está começando essa jornada, muitas das coisas que você lê lá, você nem entende. Você fala, o que é isso? A mulher não pode cortar o cabelo? Não, isso é muito passado. Só que aí você vai buscando, você vai entendendo sobre o Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, você sabe a diferença? Um pouco. Um pouco. O Antigo Testamento é antes de Jesus chegar. Então, o Antigo Testamento é importante para você entender a diferença que faz quando Jesus chega. Então, no Antigo Testamento tem muitas regras, porque era tudo coordenado pela lei. Foi criada uma lei para as pessoas poderem seguir e ter pelo menos algumas, como é que eu posso dizer assim, ser um pouco mais organizado e uma referência. Vamos colocar referência. E aí, quando Jesus chega, ele chega assim,
para te libertar das regras, da lei, do pecado, tanto que tem pensar, muita confusão. Por exemplo, no Antigo Testamento não podia fazer nada de sábado. Aí chega no Novo Testamento, que é muito legal você ter as duas Bíblias para você entender, né? Você fala assim, Jesus foi curar de sábado e falou assim, como assim? Você não vai deixar alguém que está precisando de ajuda de sábado. Então ele chega reconstruindo muita coisa que estava no Antigo Testamento, mas é importante o Antigo Testamento para você entender essa construção. E aí eu não entendia, mas aí eu falei assim, puxa, aí eu vi num evento uma pessoa falando sobre Cristo, eu falei, que legal isso, né? Eu vou começar a entender mais. E aí comecei a assistir live, eu já ouvia muito podcast, já via muito conteúdo no YouTube, que é um conteúdo mais denso. Sim. E não era de uma religião específica, né? Porque as pessoas, elas são muito assim, fulano é de tal religião, não vou nem ouvir. Não, eu ouvia de várias religiões diferentes, eu via padre, eu via pastor, porque eu queria aprender sobre Cristo. O meu foco era entender um pouco mais. E aí foi muito doido que nessa jornada eu resolvi fazer uma pergunta. Eu falava, o povo fala com Deus, será que Deus, sei lá, aparece e fala? Como é que fala as respostas, né? E aí... Não é porque você ouve assim, Deus falou pra eu mudar de cidade. Tipo isso. Né? E aí, olha que doido, eu conheci meu marido no hotel, e aí o que me chamou a atenção, que quando eu conheci ele, eu tinha acabado de fazer uma lista bem específica pedindo uma pessoa, né? Falei, eu quero assim, quero assim, quero assado. E aí, quando eu conheci ele, começou a me incomodar muito, porque eu já tava com passagem comprada para ir para os Estados Unidos, que eu ia passar um tempo maior fora, isso em 2022, faz muito tempo, né? E aí eu peguei e fiz uma lista e eu conheci ele e começou a bater as características e aquilo começou a me incomodar. Outra coisa que estava me incomodando, faltava 2 semanas para acontecer um evento meu para 500 pessoas e eu só tinha vendido 100 ingressos. Né? Tava assim, um pequeno gap, né? Uma pequena diferença, coisinha, né? Uma coisinha. Um númerozinho aí. E aí eu lembro que naquele dia eu resolvi ajoelhar para orar. Eu nunca tinha ajoelhado para orar. Eu nunca tinha falado em voz alta com Deus e nunca tinha pedido sinais. Foi tudo no mesmo dia. E aí eu ajoelhei, eu falei, Senhor, esse evento, essa doideira de querer fazer para 500 pessoas não é da minha cabeça. Eu vi isso, eu sei que vai acontecer. Então, assim, você sabe que não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Eu quero gerar a transformação que eu tive na minha vida através desse segmento. E assim, se vai dar dinheiro, vai ser consequência. Paty, eu gastei 300 mil reais no meu primeiro evento. E assim, vai por mim que eu não tinha esse recurso disponível para aquilo, sabe? Você acreditou, né? Eu acreditei. E aí eu falei, e outra coisa, eu conheci uma pessoa e eu tô achando, eu tô achando que é a pessoa, mas ela não tá nem aí pra mim. Eu preciso que você me fale se é essa pessoa ou não. E aí naquele dia eu tive muito clara a confirmação das duas coisas, né? E aí depois se você quiser saber eu te conto. Eu vou querer, né? Mas eu tive muito claro, Deus me respondeu que era... Que você não teve dúvida que isso era uma resposta de Deus. E não foi Deus, gente. Deus não desceu e falou comigo. Então, gente, as pessoas... Mas ele faz de um jeito pra você saber que é ele falando com você. Através das pessoas, através de situações, através de inspirações que você... E eu acredito que ele fale, sim, pra quem vai aprofundando a busca. Né? Depende do quão profundo você mergulha. Né? Porque muitas vezes a gente está muito ocupada na correria do dia a dia e não mergulha mais. Meu marido, eu falo que ele mergulha muito mais até do que eu, né? Que eu preciso aumentar. Eu tô ainda muito no fazer e muitas vezes a gente tem que passar muito mais tempo com ele do que de fato ficar só fazendo as coisas. Agora você falou, né, dessa questão de obediência. E aí eu comecei a pedir sinais para outras coisas, porque eu falei, já que ele me respondeu uma vez, por que não? Faço esse evento ou não faço o evento? Faltando 30 dias para o evento. Né? Aí fiz um evento que deu muito menos gente do que outros. Esse que eu falei que era para 500, deu 580 pessoas. Olha isso. Né? 2 semanas vendeu todos os ingressos. Né? Mas fizemos outros eventos e aí começamos. E aí toda vez, Paty, que você consulta, que você busca, que você começa a conhecer, porque se eu não passar tempo com a Paty, eu não vou ter intimidade. Faz sentido? Total, né? Eu não te conheço. Então, quando você falar comigo, eu não reconheço a voz. E nem sobre o que eu tô falando e que momento eu tô, né? Porque a gente não falou sobre isso. Perfeito. Então, assim, outra coisa. Eu casei muito rápido. Eu casei em 3 meses e 23 dias depois de ter conhecido meu marido. Porque Deus deu várias confirmações. Eu não pedi uma só. Sim. Porque casar é um negócio sério, né? Tem aquele vídeo da academia, casei, ficou legal, né? Ficou ótimo.
Aí eu falei assim, puxa, a gente se conheceu na academia e 3 meses depois acabou casando. E foi tão bom, porque é muito doido você entrar num relacionamento com uma pessoa que você não conhece direito. Sim. Porque não dá pra falar que você conhece a pessoa em 3 meses Sim. que não conhece. E aí foi tão perfeito. Ele chegou com coisas que de fato me complementam e não é os opostos se atraem, não. A gente é muito parecido. E tem coisas que a gente de fato se complementa. Eu falei, caraca, se isso que é tão desafiador você conhecer e escolher uma pessoa, se isso Deus fez por mim, por que não trazer para as outras áreas? E aí eu trouxe. Só que a gente acha que Deus vai falar uma coisa bem tranquila pra você, né? Olha, faça isso, tá aqui o dinheiro na sua conta, vá tranquila com programação, que é o jeito que a gente quer. Sim. E coisas que eu comecei a perguntar pra ele que não eram prováveis. Eu fui ter meu filho nos Estados Unidos e a gente comprou a passagem 2 dias antes de ir. E com uma barriga gigante. Que é impossível de embarcar com aquela barriga. Impossível de embarcar, exato. A gente não tava com dinheiro disponível em conta para fazer o parto, até porque o parto pode ser assim, ó. É a partir de $5.400 até infinito. Você sabe que $5.400 são só as diárias do hospital. Então tem todos os outros... Uma agulha, todos os outros custos. Abriu aqui o oxigênio. Né? Isso aqui e tal. E aí, poxa, já que eu pergunto para uma área da vida, por que não perguntar para as outras? Enfim, a gente foi sem ter o dinheiro certinho para aquilo, sem saber onde ia ficar, sem saber o hospital, e ele vai dando uma resposta de cada vez, né? Eu sei que só para fazer o desfecho, que eu não contei na rede social ainda, vou contar agora para você. Ai, gente, olha só, inédito. A gente perguntou dias antes do bebê nascer, o que a gente faria, se faria um seguro para poder ter o bebê, ou se a gente iria direto no hospital e veria a conta que daria. Vários brasileiros, é até um alerta para vocês, viu? Falaram que a gente podia fazer o seguro mesmo sendo turista. E aquele seguro que a gente ia contratar, mesmo sendo $1.000 por mês, e ainda pagaria a coparticipação, que é de $2.000 por mim, e mais $2.000 pelo meu filho, ou seja, no total ia dar $8.000 no máximo, tá? Não pode, porque você não é residente. Então, depois de 3 meses, eles te pedem um documento que você não tem para apresentar. Então, alguém fica no prejuízo, seja o seguro ou o hospital. De fato, a conta é paga e você paga o seguro, mas não é correto. Enfim, perguntamos para várias pessoas. Pode fazer, é seguro, é correto e tal. E eu ligava e falava inglês com a operadora de seguro e ela falava, não, se você não mora aqui, você não pode fazer. É só para quem mora, mesmo com o visto de turista, se você tiver uma autorização, porque você está residindo, você pode. Sem autorização, não. Enfim, fomos pedir um direcionamento na palavra. E aí, Paty, eu gosto muito de perguntar, eu vou dar um exemplo de uma forma que eu falo com Deus. Eu falo, Senhor, você se vira e coloca nessa página que eu vou abrir essa palavra se for para eu fazer isso. Tá? Se não aparecer a palavra, eu vou entender que não é para fazer. E eu pedi uma palavra muito específica, eu pedi a palavra saúde, porque tem a ver com seguro. Sim. Eu falei, eu vou abrir essa palavra, esse pedaço aqui do meu estudo bíblico ou da Bíblia, e vai ter que sair a palavra saúde. E sabe qual é a palavra que saiu, Paty? Doença. Não tem na Bíblia toda escrita doença. Sim. Ou seja, completamente o oposto, para eu não ter dúvida. E nos Estados Unidos não se chama convênio, se chama insurance, que é seguro. E aí saiu ainda a palavra assim, ó, eu sou a sua segurança está no Senhor. Bem específica, ou seja, não é para fazer seguro. Para você tá claro também? Porque para mim ficou claro. Sim. A gente não contratou o seguro. 2 meses depois chegou a conta do hospital. $40.000 saiu a conta do hospital. Só que o hospital resolveu dar um desconto de $38.000. Nossa, gente. Sem solicitar. Boa tarde, né? Boa tarde. Meu Deus! Então, eu achei que você ia falar, sei lá, de 8.000. A conta final ficou $2.000, ficou mais barato do que a gente ter contratado. Dá pra fazer outro filho, seguro. gente. Já dá pra ir lá fazer outro filho. Mas é assim, aí quando você tem esse tipo de resposta, mediante a obedecer algo, né? E esse tipo de entendimento, você fala, caraca, eu não quero mais ter medo, porque, querendo ou não, por mais que a gente seja empreendedora, a gente não adianta falar, se eu falar, Paty, você investiria 10 milhões agora? Não, a Paty, por mais próspera que ela seja, ela tem um limite no orçamento para cada coisa. Sim. Ela tem um planejamento para poder cuidar da empresa. E a gente tem o nosso planejamento. E ir para os Estados Unidos estava fora de cogitação.
E a gente fala, caraca, eu só não ia por conta de dinheiro. Você fala, que coisa pequena, né? Porque tem os custos, a gente ficou com os custos por 3 meses lá e aqui. Sim, né? porque o carro alugado tava na garagem, né? Alugado, tudo na gaveta, põe tudo na gaveta põe depois. Tudo aí, vai viver outra vida lá, alugar outro carro lá, né? Vai alugar uma casa lá, pagar tudo lá. Né? É brincadeira do carro alugado aqui, tá, gente? É só aproveitar a piada dos haters. Tem que assistir inteiro, né? Tem que assistir inteiro pra entender. Então, assim, ter todo um custo de vida lá que não é baixo, ficou mais alto o custo de vida lá do que o nosso aqui, porque era em dólar, né? E ainda ter uma surpresa, de repente, de $40 mil de conta de hospital. Olha, se não é Deus, fala, é quem? É quem? Aí você fala, por que eu quero fazer alguma coisa sem consultar ele? Então, você começa a entender que sua vida começa a ficar mais leve. Mas não é gostoso ainda tomar as decisões com base em obediência, porque as pessoas acham que vai ser fácil, hábito, fluido, né? Isso, porque acredito que você faz isso pra quase tudo, né? Sim. Porque isso deve virar um hábito. Eu tenho essa esperança também, porque hoje a minha oração é muito aumenta a minha fé, me mostra o que eu não vejo, né? Dessa conversa, porque eu sou católica, cresci, né? Mas eu já sou batizada na outra igreja. Então, assim, na verdade, eu sou cristã. Não é exatamente. Em Cristo, não tem problema. Em busca, né? É muito em busca. Sim. Então, assim, o que você quer? Faz sentido hoje eu fazer uma oração ali, ou ir num culto aqui, ou ir numa missa? Tanto faz, né? Na verdade. É até mesmo o entendimento que você tem sobre a palavra. Porque, dependendo da igreja que você vai... Primeiro que as pessoas querem levantar a placa. Ai, aquela igreja lá, que eu já vi isso, não vai pro céu, porque tem esse E essa igreja aqui é a melhor por isso e isso. Então, a placa, muitas vezes, ela divide do que ela une. Então, é mais sobre você ter o entendimento. E eu já vi coisas também de padre e pastor falando coisas que não estão na palavra. Sim. É a interpretação daquela pessoa sobre a palavra. Então, por isso que é importante, eu não tô aqui para criticar o trabalho, porque a igreja, ela é importante. Sim, né? O ambiente... O que é a igreja? A primeira coisa, não são as paredes, são as pessoas reunidas, né? Então, tem um trabalho importante da igreja, mas além da igreja, não é você ir no culto de domingo ou na missa de sábado, não sei o dia da missa, mas assim... É você ter um entendimento. Você viver a palavra. Exato. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falei, né? Que a minha religião é a minha conduta, é a forma que eu levo a minha vida, é o respeito que eu tenho pelas pessoas. Porque não adianta você estar com a Bíblia e passando o amiguinho para trás. Então, assim, é muito isso, né? E até é isso que as pessoas misturam hoje, Paty. Porque eu vejo pessoas que falam, não vou mais na igreja porque o líder de tal igreja, ou o pastor, ou o padre de tal igreja... fez isso de errado. Gente. Porque Cristo está abaixo do que o líder da igreja. Porque se você vai na igreja para buscar a pessoa que está no centro, que é Deus, né? Que é Cristo, então por que você está deixando de frequentar igrejas, um exemplo, por conta de um líder? Sim. Ai, traumatizei com a igreja. Não, é porque a crença estava mais naquela pessoa. Porque se você lembrar, Jesus foi perfeito, o único perfeito. E ele não agradou a todos. Não é isso? Sim. Então você imagina que um humano... Se Jesus não agradou, quem sou eu? Exato. Mas é muito isso, né? Exato. E aí eu coloco tanto como referência aquele líder, que aquele líder errou, aí eu paro de ir em qualquer lugar buscar e não adianta, que quando você tá sozinha, você não tem a mesma disciplina para buscar. Claro. Então por isso a importância de você estar com mais pessoas na mesma frequência. A gente foi em um evento em comum, né? Que lá falava muito sobre espiritualidade. Você concorda que você sai de lá buscando mais? Muito mais. Então, quando você está com mais pessoas que estão na mesma busca, a probabilidade de você ter a disciplina de buscar mais tempo com Deus é maior. Sim, e isso faz toda a diferença na vida da gente, né? Porque eu já ouvi de pessoas assim, ai, nossa, uma vez eu quis doar umas coisas aí para uma igreja X. Aí, nossa, você é trouxa, né? Você não vê a pastora, você não vê o pastor, o que eles fazem? Eu falei, gente... Eu quis doar. O que eles vão fazer já é problema deles, não diz respeito a mim. É porque acha que o dinheiro é escasso. O dinheiro que você doa lá, você não vai ter para fazer outras coisas. E, gente... Só que aí, se a pessoa acredita em Deus mesmo, acredita que... Vou dar um exemplo, tá? Um valor que está na Bíblia, um princípio é a generosidade. Que quando você é generoso, volta para você muito mais. Então, da mesma forma que você deu... E aí, o problema da pessoa que ela vai fazer com o dinheiro, porque você foi coração, generosa, né? Você vai ser abençoada de várias outras formas. Só que a pessoa escassa acha assim, se eu der, vai faltar. Né? E aí acaba não fazendo. Ou fica preocupado com para onde vai aquele dinheiro. Sim. Você tem que cuidar do seu, né? Do seu plantio, né? Para que você realmente possa colher.
Mas isso é muito legal, né? E dá horas de conversa. Dá pra ficar falando só disso. Agora a gente vai falar um pouquinho desse casamento, gente. O Lucas, ele já vendia consórcio? Não. Porque hoje vocês estão uma empresa totalmente virada pro negócio de vocês, né? O Lucas tinha uma marca de colchão magnético. Nossa, tudo a ver, tá, gente? Parecida. Casa em 2 meses, tem um filho em 4, praticamente. Não, foi mas 8 meses depois. Ah, bom! 8 meses depois a gente fabricou e aí chegou 9 meses depois. Gente, tudo muito rápido. Deu pra gente ter 1 ano e meio de lua de mel. Arrasou. Mas assim, o Lucas, ele tinha uma marca de colchão, ele tinha uma fábrica em parceria, né? Ele mandava... Ela vendeu um consórcio pra ele. Eu vendi um consórcio pra ele. Então, só pra você entender, ele fez parceria com uma fábrica, ele tinha a marca dele, ele desenvolveu um colchão junto com a fábrica e aí ele vendia em fazendas, eles tinham um time ali que comercializava junto com ele lá no Paraná, lá no Tocantins, ele já rodava o Brasil já vendendo colchão. E aí, Deus falou com ele através de uma live para ele vir para Alphaville. Ele não conhecia ninguém em Alphaville. Ninguém em Alphaville. E aí ele chegou em Alphaville e 2 dias depois ele me conheceu. Foi assim, muito rápido. Muito rápido. E aí o que me chamou a atenção quando eu conheci ele é que ele falou, Deus mandou eu vir para Alphaville. E já estava ticando as características da lista. Eu falei, será? Né? E aí eu sei que... Mas ele já era bem comercial, Já era né? bem comercial. E aí ele continuou... Não, você vê ele falando, você acha que ele também já estava já no era negócio do consórcio há muito muitos tempo. Anos. Sim, sim. E aí ele continuou lá com a marca de colchões, mês pra cá, e eu vendendo consórcio. E eu cheia de demanda. E ele tendo que reestruturar o negócio dele, porque era no offline. Era de ir no porta a porta, em fazenda, em empresas, em casas de pessoas. E aí ele falou assim... Puxa, eu tava tendo que reestruturar tudo pro digital pra cá. E eu ali, doida, um vídeo meu viralizou, não dando conta de responder, meu time quase doido nos atendimentos. E aí, enfim, eu sei que não foi assim, vamos trabalhar juntos. Sim. Deus mandou a gente pra Itália, a gente também. Aí eu falei assim, Senhor, me mostre em sonho, na minha oração, onde a gente vai passar o fim de ano? E aí eu não sonhei eu passando o fim de ano na Itália, sonhei eu indo pra Itália de barco, perdendo o celular na água, chegando lá em Veneza e falando, não devia ter economizado na passagem. Porque... Não, gente. Perdi o iPhone na água, né? Eu sei que aí eu, lembrando do sonho, eu falei, eu pedi pra Deus mostrar em sonho onde a gente ia passar. Eu sei que a gente foi pra Itália e lá na Itália Deus mostrou pra gente que era pra ele se tornar meu sócio na empresa. E aí ele se tornou meu sócio, só que não fechou a empresa imediatamente, né? Ele falou, vou conciliar os dois. E aí o negócio começou a dar tão certo que a gente chegou pra conversar e falou, amor, acho que não faz sentido manter os dois negócios, dividir energia, né? Vamos encerrar esse daqui e vamos colocar energia nesse daqui, que inclusive tá dando muitos frutos. E aí foi assim que a gente se tornou sócio. E aí De novo, né, gente? Novo. A obediência, Sim. a resposta de Podia Deus. ter respondido aqui no Brasil, né? Que era mais em conta. Não, falou, vai pra Itália, que eu vou te falar. Eu vou fazer minha oração, vou pedir pra Deus me mandar pra algum lugar. Em outros países, né? Pra mostrar. E aí a gente se tornou sócio no início do ano passado. E aí no início do ano passado, nosso faturamento já... Do início até o fim do ano, nosso faturamento já dobrou, ele entrando na empresa. Então, eu falo assim, que tem gente que fala assim, ele mesmo falou esse fim de semana, eu não me sentia merecedor, porque você construiu boa parte das coisas antes, e eu entrei e tal, mas, tipo assim, sem sombra de dúvida, o negócio cresceu já de uma forma enorme depois que ele entrou, né? Então, hoje eu consigo focar muito mais em questão de criação de conteúdo, consigo focar em cuidar do meu filho que a gente tem hoje, do que ficar com a cabeça nos negócios. E aí acaba aflorando muito mais o nosso lado feminino, né, Paty? Porque empreender exige uma energia masculina. Total. E todos nós temos dentro de nós energia feminina e masculina. Então eu tava com energia masculina lá em cima. Não E tem aí, como ser diferente não tem como. quando a gente lidera, né? Não tem como quando a gente lidera. E aí acaba com essa questão de ser mãe, com a questão de ter um marido, ter que baixar a guarda em vários momentos, que não é fácil, não é? As pessoas às vezes assistem e falam assim, nossa, que bonitinha, foi fácil. Não, gente, vários conflitos, vários ajustes tem que fazer na jornada. Mas foi isso. Na rotina de vocês, né? Sim,
assim. E foi lindo, esse fim de semana mesmo foi a prova disso, porque a gente fez uma imersão juntos, né, com o nosso grupo de mentoria, e o feedback foi unânime. Eu entrei por conta do conteúdo técnico da Maíra, mas o que o Lucas trouxe aqui no espiritual foi fora de normal. O que vocês trazem e vivem como casal nos inspira. Então entrou assim, eu falo de vendas com muita maestria. Eu entendo também um pouco do espiritual, mas ele fala do espiritual com literalmente é o chamado dele, Paty. Por mais que ele empreenda e empreenda bem, por mais que ele venda e ele venda bem, mas a gente que acompanha ele um pouco mais de perto vê que é o chamado dele. Então é muito legal porque entrou com algo que eu não tinha e não poderia levar para as pessoas. Muito bom isso, porque isso mostra o propósito, Sim. né? Que o propósito a gente muitas vezes não tem ele pronto, mas a gente constrói vai encontrando no caminho. na jornada, né? E isso é muito importante. Agora vou deixar a Maíra fazer um pitch de vendas aqui, tá, gente? Porque assim, o que mais que a Maíra oferece? Porque você tem a mentoria, você tem esses cursos presenciais, você tem esse seu grupo, né, que você de faz. Mentoria. Então, hoje, se for para falar prontos, de consórcio, né? A gente não trabalha mais só com consórcio hoje. A gente tem linha de financiamento, capital de giro com garantia. Então, a gente tem uma série de produtos e não porque eu quero sair vendendo tudo. Eu falo que qual é o momento de eu criar um produto novo? Quando eu tenho demanda para aquilo. E aí, através das redes, a gente tinha clientes que chegavam e falavam assim, eu quero financiamento, né? A gente via que tinha perfil para consórcio, direcionava para o consórcio. Mas tinham pessoas que queriam consórcio e não tinham perfil para consórcio. É aquela pessoa que, por exemplo, paga aluguel e não consegue pagar mais nada. Ou aquela pessoa que tem um imóvel que precisa aproveitar a oportunidade esse mês e depois pode usar o consórcio para quitar o financiamento. Então, a gente acabou cadastrando outros produtos para atender essa demanda. Ou seja, o cliente chega, ele sabe que alguma coisa com o perfil dele ele vai comprar com a gente. Então, tem essa questão de variedade de produtos financeiros. É um banco, tá, gente? Quase que um banco. Mas legal. Mas o legal, que eu falo que é diferente de um banco, que como a gente trabalha com várias marcas, Paty, a gente não vai querer vender o que é melhor pra gente. Sim. Porque, por exemplo, eu vejo muito isso em algumas empresas. Você tem que dar a entender que esse é melhor para o cliente, não tem que dar a entender nada. A financeira é sua, né? Exato. Tipo, então tem que comprar de mim. Não, talvez para esse cliente que era o que a gente já fazia. Mesmo quando a gente não tinha o financiamento, o perfil de cliente que não tinha para consórcio, você vai ter que financiar, mesmo eu não tendo produto para vender. E a gente sabia que esse cliente ia embora satisfeito, mesmo sem ter comprado nada, porque quando ele fosse falar de consórcio com alguém, eles iam indicar a gente, eles vão falar a verdade, não vai querer falar que consórcio é melhor para você. E aí tem esses produtos. Já comprei um consórcio e, puxa, fui enganado. A gente tem a consultoria para quem já comprou e não vai contratar nada com a gente. Aí a pessoa que vai comprar, ela tem a consultoria gratuita. A pessoa que já comprou, ela paga, mas pra gente ajudar ela a resolver o problema que de repente ela teve em outro lugar ou não, ela não teve problema, só precisa de uma assistência que o gerente do banco, dependendo do banco, dependendo do gerente, não são todos gerentes, mas não sabe dar para aquele cliente. E aí a gente tem também a questão de cursos. Então, tem desde o evento presencial que a gente leva um monte de players grandes do mercado, de outras áreas. Eu não levo ninguém de consórcio além dos alunos. Esse ano tem uma novidade que alguns alunos também vão subir no palco para ensinar. Para compartilhar. Né? Que alunos que começaram, só preciso de ajuda mais para vender, eram CLT e agora já está empreendendo e dando palestra em outros eventos, em menos de um ano. Né? Então já está palestrando em outros eventos, já está quase com o perfil maior que o meu, só com as estratégias que a gente acaba ensinando de vídeo, de viralização, então é bem interessante. Tem essa questão do curso, tem mentoria, aí tem um monte de coisa, tudo voltado para cada perfil. De aluna. E essa qualificação é só você chamar a Maíra lá no direct que ela já direciona, né, Má? Sim, a pessoa chega e fala, minha dor é essa. E aí a gente vai te falar qual que é o produto que faz mais sentido para você. E diferente do que a maioria acha, a gente nem tenta te vender o produto mais caro. Porque primeiro você precisa passar por aquele produto um pouco mais em conta para entender e levar o nível de consciência para depois, se eu te der resultado, aí você investe mais. E você acredita que o consórcio ele viabiliza sonhos? Com certeza. Aí, gente. Se for utilizado da maneira correta, eu falo que minha voz está indo embora, só um minuto. Também, né? Agora tá indo, mas é só beber água que volta.
Eu falo que o consórcio, ninguém quer comprar consórcio. Inclusive, a gente falou muito nesse podcast sobre consórcio. Mas se você olhar friamente, ninguém quer isso. A pessoa quer a casa, o carro, ela quer viajar mais, ela quer ter lucro, ela quer sair do aluguel, ela quer ter uma previdência, que você pode comprar vários consórcios de imóvel e colocar para locação, né? O consórcio é só a ferramenta. Então, eu não fico oferecendo, oi, quer um consórcio? Sim. Eu falo, oi, você quer comprar uma casa? Talvez o consórcio seja para você. Melhor. Entendeu? Então, não adianta rotular as coisas, porque se a gente não tem entendimento daquilo, né, da forma correta. E para a pessoa que quer começar a entrar nesse mundo para empreender, que conselho você daria? Eu daria que tem alguém que já está fazendo bem o que você quer fazer. Então, hoje a gente tem conteúdo gratuito na rede social, inclusive eu aprendo muito com você também. Você fala, eu te sigo às vezes para ter uma ideia. Eu também te sigo às vezes para ter uma ideia, te sigo primeiro que eu te conheço, né? Mas eu acho muito legal os conteúdos, tem várias pessoas. Então, poxa, se eu quero ter um salão, eu com certeza vou seguir a Patrícia, porque é uma pessoa que está prosperando no segmento de salão. Sim. E ela não só está prosperando, como está ensinando outras pessoas a prosperarem. Então, eu vou querer seguir e acompanhar quem é o melhor. E você pode ir sozinho, você vai chegar lá. Essa conversa de que você sozinho não chega, não, é conversa, você chega. Você chega. Se você for muito disciplinado, você chega. Agora, eu posso chegar mais rápido tendo um mentor. Sim. Eu posso falar, Paty, como que eu faço? Quanto custa para eu grudar em você e aprender direto com você? Né? É uma mentoria, é um curso, e tem que ver o quanto cabe no seu orçamento também, porque de repente você não vai começar na mentoria da Paty, dependendo você vai começar no YouTube, maratonando o podcast, maratonando o Instagram, e aí a hora que você tiver algum recurso para investir, não só para aprender, mas para honrar com o que você aprendeu gratuitamente, né? Porque eu já tive gente que comprou curso que não era igual o conteúdo do YouTube, mas falou, no YouTube eu tinha mais conteúdo e aprendi e vendi mais por lá. Então poderia estar honrando agora. Né? Só por isso já tá ótimo. Já por isso já tá ótimo você ter comprado. Inclusive eu tenho alunos que falam, eu comprei um curso seu, eu nem tive tempo de assistir. Mas eu nem ligo e não acho ruim do tanto que eu já prosperei e já aprendi só com o conteúdo da internet gratuito, né? Então, tem essa questão. Então, eu grudaria na pessoa que está tendo mais resultado e eu falo, assistir o podcast e não implementar nada do que foi falado aqui também é perda de tempo. Se for um detalhe, eu vou perguntar as coisas mais para Deus, ou vou ler a Bíblia para não ficar só refém, ou não, vou arrumar um mentor. Já valeu de você ter investido esse tempo assistindo. É isso, eu também acredito muito nisso, né? Porque a gente está o tempo todo servindo. E se isso fizer diferença na vida de uma pessoa, já vai, é como se a gente tivesse concluído aquele projeto. Sim. Né? E é muito gostoso isso, porque faz bem, né? Uma mensagem que a gente recebe lá no direct, às vezes a pessoa agradecendo o conteúdo, quanto aquilo mudou. Nossa, eu adoro, eu fico toda emocionadinha ainda, sabe? Gosto também. Porque assim, eu podia já estar mais acostumada, né, gente? Mas não, eu adoro essas coisas. Humilde a pessoa. Mas assim... Mas é engraçado isso, porque as pessoas acham que, nossa, porque você tem lá, sei lá, quantos mil seguidores, mas não, é no detalhe, em cada um, é na vida daquela pessoa, né? É gostoso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E sigam a Maíra, sigam a Patrícia, sigam o Lashcast, compartilhem, né? Assinem o canal para que a gente consiga crescer e trazer mais conteúdos legais para você.